Criative Mais, podcast Inteligência Criativa. Olá, eu sou o William Barter e esse é o Criative Mais podcast, a sua janela para o mundo da criatividade. E hoje a gente vai conversar com Manuel Pereira, esse garoto de 84 anos, é um moleque cheio de energia. Segundo ele se considera um autodidata em publicidade, mas com muita sorte, né? Palavras dele. E é muito legal ter ele aqui hoje. Ele trabalhou nas agências JW Thompson, McCann, Erickson, Leo Burnett em Chicago, Sams de Garmo em Londres, Grey Advertising. Esse menino é autor de mais de 50 livros, e dentre eles A Pérola, 25 séculos de publicidade desde a pré-história. Manuel, ele já viajou pelo mundo, na realidade o mundo é uma das esquinas dessa história longa de muitas aventuras por esse planetinha azul. E a gente vai começar esse bate-papo agora. Manuel, seja muito bem-vindo, meu querido. É um prazer muito grande estar com você. E você está alimentando o vírus crônico que a gente adquire quando se mete na publicidade. Não tem mais jeito, não tem mais jeito. A coisa é crônica e gostosa. Sim, sim. Eu tenho saudade, muita saudade da publicidade. Então, a gente vai ter uma oportunidade única aqui de entrar numa máquina do tempo e fazer esse presente aqui valer a pena, tá? E eu queria começar com essa que não poderia faltar. Para você, meu querido Manuel, o que é a criatividade? A criatividade é aquilo que a gente não sabe que é, mas faz de conta que é para ver como seria se por acaso fosse. Maravilhoso. Muito bom. Estou imaginando a cara dos ouvintes quando isso for ao ar. Muito bom. E, Manuel, afinal de contas, somos todos criativos ou não? Olha, nós esquecemos da fralda. Depois que saímos das fraldas, vamos esquecendo que somos criativos. Assim como esquecemos que vendemos bem, estamos vendendo todo o tempo, né? A criatividade é absolutamente um ato de venda, né? Um ato de construção de uma união entre produtos e pessoas. É uma informação absoluta que nasceu, segundo o meu entender, eu pesquisei muito, nasceu nas margens do rio Nilo. Quando o rio Nilo baixava, as terras ficavam férteis. Então, aí brotou o trigo. Quando o trigo brotou, apareceu o primeiro produto imperecível. Nascia algo que não era perecível como a caça. E o egípcio entendeu isso e disse, bom, agora eu tenho a comunicação, dois tipos, os hieroglifos, as estelas. As estelas é a comunicação do povo. Então eu vou para as estelas hieroglíficas com sacerdotes e faraós. Deixa para lá. Eu vou com as estelas porque é o popular, o povo é quem compra. Eu vou conversar com eles. Por quê? Agora eu tenho que vender. E eu tenho uma linguagem para falar. Então, se eu tenho isso, eu estou com a faca e o queijo na mão, não é? Porque eu vou fazer com que o mundo inteiro saiba que eu tenho algo para vender, que é imperecível, e eu alimento. E assim nasceu a publicidade, com a coxa de retalhos, coisinhas aqui, coisinhas ali. As prostitutas gregas cooperaram demais, utilizando sapatos. Ela usava sapatos como tamancos, aqueles tamancos japoneses, chineses. Elas punham uma cunha no sapato e caminhavam deixando no pó da terra um selo, siga-me. A comunicação, siga-me.
era o sinal da prostituta. E isso nasceu há séculos antes. Eu escrevi um livro chamado 25 séculos de publicidade, desde a pré-história. Eu pesquisei 10 anos para escrever esse livro, mas finalmente consegui. E foi um achado para mim, uma maravilha. É o livro que eu mais quero bem. Estou aqui encantado com essa aula de história e tenho certeza que a gente vai sair muito mais criativo desses minutos preciosos de bate-papo aqui. Eu queria te perguntar o seguinte, meu querido, onde que você acha, né, onde a gente mais aprende sobre criatividade, né, onde a gente se torna mais criativo, em casa, na escola ou no mundo? No mundo. No mundo, com certeza. O mundo tem muito mais coisas que a escola, tem muito mais coisas que em casa. Meu pai dizia, ó, vai para a rua. Em casa você não aprende nada. Verdade. E eu ia para a rua para aprender. Eu gostava de ver as coisas. Eu trabalhei em 1000 coisas diferentes. Eu limpei vidros de edifícios de 40 andares por fora, Nossa. daqueles andaimes. Mas isso me permitia observar muito mais e ver panoramicamente o mundo. Também me permitia ganhar tanto dinheiro que eu podia parar de trabalhar. Trabalhava um dia, 2 dias, 10 dias e descansava um mês. Utilizava esse mês para estudar, né? Que incrível. Muito E legal. assim foi minha vida, meu estudo. E meu pai me botou para fora de casa aos 17 anos. Me olhou no dia do meu aniversário e me disse, o cara tá taludo. Me diz uma coisa, rapaz, quando é que você vai soltar o rabo da saia da sua mãe e vai sair pelo mundo para ganhar sua própria vida? O mais contraditório é que ele era rico e eu era filho único. Nossa. E foi o maior favor que meu pai me fez. Outros tempos, né? Outros tempos. Eu acho que tudo que acontece de mal com a juventude e a mocidade de agora é culpa da minha geração, talvez da nossa geração. As mudanças, elas acontecem, Manuel, independente da nossa vontade. A gente interfere em pequena escala aqui nesse espaço onde a gente age, né? Aqui com os amigos, com a família e tal, mas as mudanças que acontecem no mundo independem da nossa vontade. E aí eu fico pensando que, nos dias de hoje, existe um apelo, né? Uma exigência para que todos nós sejamos mais criativos, né? Que a gente pense de formas diferentes, mas você sabe que nas últimas décadas, nos últimos séculos, muitas coisas aconteceram para que a gente deixasse de ser muito criativo, porque as coisas vieram muito prontas, né? As coisas estão muito prontas, não se pensa muito. Só que a gente está chegando num tempo que a gente precisa pensar mais. Está acontecendo a revolução, precisamos pensar mais. Eu queria pegar esse contraste, né? Você é uma pessoa que tem uma bagagem de experiência, que está conectada nesse mundo atual de muitas revoluções digitais. Eu queria saber de você, a gente consegue hoje viver sem ser criativo ou isso é impossível? É impossível. Totalmente impossível. Eu creio que a criatividade tem que acompanhar o homem e muito de perto, porque a evolução é tão grande, a mudança é tão grande, os algoritmos estão aí. Quando nós nascemos heuristicamente e não algoritmicamente, nós somos da heurística e não do algoritmo. Heurística são verdades comprováveis, porém rebatíveis. E a criatividade é, por essência, rebatível. Sim. Você pode dizer,
Deus ajuda que madruga, e eu posso dizer, nem por tanto madrugar, amanhece mais depressa, né? Muito bom. As duas coisas são criativas, né? Sim, É, verdade. mas existem leis criativas, leis heurísticas, que auxiliam a criatividade. Essas leis, eu obedeço cegamente a essas leis. Inclusive, a minha tese, eu não vou vê-la consagrada porque nenhum dos autores das leis heurísticas viram suas leis consagradas. Eu também não vou ser exceção à regra, né? A minha vai ser consagrada muitos anos depois da minha morte. Mas existem 6 leis heurísticas consagradas e uma que eu apresento como uma lei que será consagrada também. Espero, né? Com certeza. Você poderia me permitir Claro. falar sobre essas leis? Claro, fica à vontade, meu querido. Você é o nosso convidado de honra. Bom, obrigado. A primeira lei heurística não tem uma ordem assim, né? Não tem uma Uhum. ordem. Mas eu vou pôr ordem nelas. A primeira lei se chama Lei da Parcimônia, ou Parcimonia, criada por Leonardo da Vinci. Ele diz: entre duas ou mais ideias, a mais simples é a correta. Isso é maravilhoso e é generoso demais. As pessoas se complicam tratando de usar muitas palavras, entende? Quando, às vezes, não é preciso nem falar, né? É Basta verdade. mostrar. A primeira lei heurística. A segunda, de Friedrich, um psicólogo alemão, que dizia: todo ser humano mente. Por esta razão, não acredite em resposta de primeira água. Isso é, confira. A terceira lei é Freud e contradiz a segunda. Você vê que são verdades comprováveis, porém rebatíveis. Freud diz: toda informação é soberana. Maravilhoso. Incrível. Mas espera aí. Desde quando eu comprove que é assim? Porque eu não vou procurar a verdade, né? Exato. A quarta lei heurística é de Tomás Inácio de Loyola. Inácio de Loyola tinha uma perninha mais curta do que outra, andava assim 29, 30, 29, 30, 29, 30. E ele criou a lei é a lei mais longa que existe. Ele diz: meninos, aos alunos, entrem para olhar para fora, saiam para olhar para dentro. Veja as coisas familiares como estranhas e as coisas desconhecidas como conhecidas. Porque se alguém na vida descobriu a água, esse alguém não era um peixe. Eu acho maravilhosa a lei dele. Nossa, eu até arrepiei aqui, eu até anotei aqui que eu preciso muito estudar isso aqui, tá? Lindo, poderosíssimo. Se alguém descobriu a água, esse alguém não era um peixe. A quinta lei é criada por Henry Ford na planta de montagem dos seus carros. Ele diz o seguinte: tudo que funciona está obsoleto. Funciona é velho. Bom, Esse princípio, para mim, foi a chave, foi o meu grande segredo e as minhas vitórias na comunicação, na publicidade, eu adquiri pensando nessa lei. Eu fazia um anúncio e, para mim, ele morria. Acabou. Eu já fiz esse anúncio. É bonito, mas vamos fazer outro mais bonito ainda. sim. Mais vendedor ainda. Mais simples Sim. ainda. A sexta lei foi criada por Von Braun, na NASA. Sim. O primeiro foguete tinha 7 erros. Então,
quando chegaram, o foguete não subiu porque tinha 7 erros. Ah, é? Então vocês vão lá e corrijam os 7 erros. Quando chegavam, ele dizia, corrigimos o primeiro erro. Ele dizia, corrigiram o 9º. Corrigimos o 2º, corrigimos o 8º. Corrigimos o 3º, corrigimos o 7º. E quando subiam, ele baixava. Corrigimos o 9º erro, não tem mais erro. Então voltem lá e busquem o erro 0. O erro 0 existe. É a busca da perfeição. Nunca se conforme com o que está bem feito. Eu acredito que o mundo não é dos perfeccionistas. Os perfeccionistas são, eu acho que a desgraça do mundo. Porque ele não termina nunca de fazer a coisa que está fazendo. Ele sempre acha que pode melhorar. E tudo pode ser melhorado. Então ele vai fazendo outra coisa e fazendo outra coisa. Então, os foguetes sobem da planta quando disparam. Em homenagem a Van Braun, se conta 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, e por essa lei heurística que ele criou. E a 7ª lei heurística, que não é consagrada, mas que eu penso um dia será aplaudida. Eu tenho essa fé, e eu a criei para isso. É a lei do pensamento paralelo. Eu digo que toda força que vai em uma determinada direção necessita de uma força contrária de apoio para poder existir. Se você tem um arco e uma flecha na mão e vai disparar numa maçã, o que é que você tem que fazer? Entesar a flecha na direção certa, né, no alvo certo, e disparar. Como é que você dispara? Eu tenho que liberar, né? Tem que soltar. Mas antes de soltar, você faz o quê? Puxa para trás. Ah, tá. Você cria uma força para poder liberar aquela outra força. Uma força contrária de apoio para que possa... Isso. É porque a força no estacionado você não tem força, né? Não tem força. Você precisa de um recuo, você gera força para poder gerar... A segunda força precisa de uma primeira força, né? Exatamente. E com quanto mais força você puxar, com mais força sua flecha irá para o objetivo. Nossa, é isso. Então, você, para plasmar uma ideia, mergulhe profundo do conhecimento daquela ideia. A primeira coisa que você tem que fazer é tornar-se totalmente ignorante de tudo. Por quê? Porque você tem que entender aquilo. E com o que você já tem acumulado, você não consegue. Os homens de publicidade são as primeiras pessoas a conhecerem as coisas. Porque, primeiro, antes de lançar o produto, se leva à agência. E os pensadores da agência são aqueles que quebram a cabeça pensando. Primeiro esquecem, borram tudo que tem na mente para poder encher-se profundamente, puxando o arco para trás. O arco do conhecimento de quê? Do produto que ele está trabalhando, daquela coisa que ele vai fazer. E isso não é só para publicidade. Isso é para qualquer invenção. Sim, é verdade. Às vezes a gente descobre as coisas, a criatividade nasce de um erro. Sim. De um erro. É muito clássico. Por isso, Thomas Edison, quando perguntaram, já inventou a lâmpada? O cara era tão capaz que disse, ainda não. Mas já descobri mais de 1000 formas diferentes de como não funciona. E isso é tão rico quanto achar a própria lâmpada, né? É mais rico ainda, porque o achado vem depois do erro. Sim. Nunca. Não existe uma criatividade, um erro para uma criação. Existe criação para erros. Sim. Existe criação para necessidades e não necessidades para uma criatividade. Muito bom. Que aula, mano. A minha vontade agora é... Vamos ficar aqui até amanhã conversando, hein? Você tem tempo aí?
Muito bom. Obrigado, amigo. Obrigado. Muito bom mesmo. Eu quero pegar carona nisso que você acabou de falar. Você falou dos marqueteiros, dos homens de agência, dos homens de comunicação que precisam se esvaziar para, né, entesar o arco, para conseguir entesar o arco e jogar aquela ideia o mais longe possível, com a força adequada para que a flecha, mais do que atingir o alvo, ela se fixar no alvo, né? Tem muitas camadas de significado nessa proposta sua aí, que eu estou encantado com ela. Aí eu queria te perguntar o seguinte: a tecnologia de hoje, né, a tecnologia atual, essa digital, essa internet que pulsa, que joga os seus tentáculos por todos os lugares, ela está fazendo bem ou está fazendo mal para a nossa propaganda moderna? Eu acho que está fazendo mal para a velha propaganda. A propaganda envelheceu. A propaganda foi dona do século XX, mas está agonizando no século XXI. Entendi. Entende? Nós temos que unir-nos, porque a desunião no século XX chegava a ser imoral. Uma pessoa de uma agência não podia falar com outra pessoa de outra agência. Podia estar passando segredos. Entende? Entendo. David Ogilvy, que era um dos papas, ele fracassou depois de ter triunfado, porque um dia chegou um camarada e disse para ele, disse para a secretária: eu quero fazer publicidade nessa agência, mas eu tenho um produto aqui. Ela disse: eu vou falar com o meu patrão. Foi falar com o Ogilvy, e Ogilvy disse: qual é o produto dele? Olha o erro de Ogilvy. Aí a secretária volta e disse: qual é o seu produto? Ele não quis dizer o nome do produto, disse: diga para ele que é um produto para escritórios. Ela voltou e disse: senhor David, é um produto para escritórios. Ele disse: não, minha agência não vai receber esse produto e não temos tempo para trabalhar produtinhos de escritório. E sabe qual era o produtinho? Ai, meu Deus. Tenho até medo de perguntar. A Xerox. Oh, meu Deus. Que tiro no pé. Nos dois pés. Nos dois. Ele não conseguiu nem levantar depois. E o homem inteligente demais, como era. Sim, era uma sumidade. Ele fez isso. Ele perdeu a Xerox, que na época era o computador da época. Sim. Porque você não precisava digitar mais de uma vez as coisas. Bastava passar nas Xerox e tirava as cópias que quisesse. Foi uma revolução, né? É uma revolução. 70. A Xerox foi uma revolução. Ele perdeu essa revolução por encontrar que era um produtinho de escritório. Entende? Erro de leitura, né, Manuel? Erro de leitura. Já David South, veja bem, David South era um homem que cuidava dos motores à explosão da companhia Ford. Sim. Porque os motores não digeriam o combustível de forma parelha. Era tuc, 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 tuc. O carro caminhava soqueando, né? E ele queria que aquilo deslizasse. Sim. E ele estudou tudo, ele procurou tudo. E um dia estava estudando botânica. Imagine. Botânica. O que é que tem a ver com motores à explosão? Tudo. E na botânica ele encontrou uma planta. Era a flor de maio. O que é isso? É a flor de maio. Ela nasce antes da primavera. Ela é a primeira que nasce. Espera aí, e por que tem as folhas vermelhas? É porque ela recebe mais energia fotostática do sol que as outras plantas. Cara, achei. Olha só a solução. O vermelho é energético. Uhum. Eu vou pôr vermelho na gasolina. E foi para o laboratório, tinha seus motorizinhos, a gasolina, e procurou, não tinha vermelho.
Porra, não tenho vermelho, o que é que eu faço? Ah, peraí, mas eu tenho iodo. Mas iodo não é vermelho. Mas eu vou pôr. É mesmo. Aí pôs o iodo. Os motores funcionaram assim. Prrr. Tá vendo? É o vermelho. Aí conseguiu tinta vermelha, largou na gasolina, os motores não funcionaram. Não era o vermelho, era o iodo. Era o iodo. Olha, a Ele, composição química. ele acertou errando. Sim, mas se ele não procurasse, se ele não tentasse, se ele não errasse, ele nunca ia encontrar a resposta, né? Fleming Sim, descobriu a penicilina sim. num pedaço de pão Mofado. mofado na sua janela que ele deu aos pombos. Sim, ele tropeçou na resposta, né? Tropeçou na resposta. Eu, baseado nessas coisas, lhe digo, rapaz, eu me considero um triunfante dentro da publicidade. Eu mudava de agência por brincar. Eu não queria estar lá. Aquela experiência, para mim, já era velha. Eu queria outra. E qual é a outra? Outra agência, com outras cabeças, com pessoas que pensam diferente. E eu vou lá. Novos desafios, né? Novos desafios, entende? Entendo. Eu fui o contato de uma Shell. Olha só. Você vê uma coisa dessa. E um dia, Incrível. tive que dizer ao seu presidente coisa que a minha cabeça estaria prêmio se eu errasse. Com certeza, né? Né? Você sabe que o rei Jorge VI, Uhum. o verdugo Jorge VI, estava morrendo. E ninguém se atrevia a dizer que ele estava morrendo. Chamaram um sacristão de igreja. Sim. Ele era muito católico. Uhum. Você vai dizer a ele que ele está morrendo. Ele pode mandar me matar. Se o senhor não disser, nós lhe matamos. Rezou o problema, então, né? E o cara foi e pensou numa coisa. Uhum. Disse, majestade, prepare-se para seu maior encontro. O maior encontro da sua vida. Prepare-se para encontrar-se com Jesus. Está quase chegando a hora do senhor ter uma audiência com Jesus. Com Deus. E Henrique VIII ficou feliz da vida. Henrique VIII ficou feliz da vida. Porque ele era tão católico, e quando disseram, olha, Jesus está aparecendo na hóstia consagrada lá em Dover, todo mundo está indo para lá, o senhor não vai ver? Ele disse, não, eu sei que está. Para que é que eu vou? Eu não vou. Eu sei que está. Então, essa coisa de acreditar Sim. é que faz o homem mergulhar no absurdo do nada para encontrar tudo. É verdade. É verdade, eu acredito nisso. Quero pegar carona nessa subjetividade aí, nessa força nessa filosofia que a gente está trabalhando aqui, costurando o nosso papo. E eu não posso deixar de te perguntar algo que eu sempre converso com os meus convidados. Eu não posso deixar de falar sobre inteligências artificiais. Para você acha que as inteligências artificiais elas vão tornar o mundo um lugar mais interessante, mais perigoso ou um lugar vazio? Mais perigoso, mais vazio, mais desinteressante. Mas eu acredito que a juventude de hoje, as crianças de hoje, em 2050, não terão mais emprego. É bem provável. Bem provável. Não terão mais emprego. Então, a única coisa que salva é a resistência a ser. É olhar para dentro e crescer da sobrancelha para cima. Porque depois de certa idade, não tem mais crescimento, só para os lados ou da sobrancelha para cima. Sim, aí é uma escolha, né? Por isso que eu adoro a minha ignorância. Sim,
que é nela que eu meto tudo que aprendo. Sim, sim. Agora, eu trocaria tudo que sei por metade daquilo que eu ignoro. É fácil. Facílimo. 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 Mas eu ganharia demais com isso. Com certeza. Qualquer pessoa que tiver coragem de fazer isso não consegue conceber, até porque ignora, né, o tamanho do que teria, né, se isso se concretizasse. Nós temos uma batalha que ganhar. E essa batalha vem do nosso prestígio profissional. É verdade. Temos que fazê-lo ao estilo Manel de Unamuno. Convencer é vencer. Temos que fazer como Abraão, no livro da Cabala. Veio, olhou, observou, disse, comparou, profundizou, gravou, combinou, formou e fez. E está feito. Aí está feito. Muito bom. Manuel, a gente está chegando ao finalzinho desse papo que eu queria que durasse 2 eternidades, porque assim, eu tive uma aula de criatividade sem igual, mas eu não posso terminar o nosso papo sem te fazer essa última pergunta, que está muito em cima do que você acabou de me falar, mas eu preciso saber de forma mais detalhada o que vem do seu coração aí. Você acha que a criatividade vai salvar o mundo? Ou pode salvar o mundo? É a única salvação do mundo. Não é que tenha outra, não existe outra. O homem ou se torna criativo ou morre. O homem está procurando água em Marte. Verdade, é verdade. Que loucura! Sim. E por que não procura água aqui? Estamos precisando de água, mas estamos procurando também outro planeta para morar. Sim. Porque já estamos prevendo que aqui não vai caber a quantidade de gente. Como é que se pode progredir? Criando coisas novas. Entende? Sendo, para começar, nós mesmos. Não entendendo o vizinho antes de entendermos a nós mesmos. Começa daqui a criatividade. Estamos deixando ser governado por algoritmos e já estamos sendo hackeados. Sim, é verdade. Entende? Totalmente. Então, o homem tem que ler, o homem tem que estudar, o homem tem que abrir caminhos na mente, escavar o chão da sua ignorância, entende? Fazer da vida um arado e abrir surco na ignorância, semeando ideias novas, chegando lá, entende? Tratando de ver as coisas diferentes como amigáveis e as coisas amigáveis como diferentes, tornando-se pato, cruzando uma lagoa sem molhar-se. Muito bom. Muito bom, eu gosto muito disso, né? Cultura vem dessa ideia, né? De cultivar, revirar a terra. Se você não revirar a terra, ela não continua fértil, né? Se você não revirar seus conhecimentos, né? Não mexer ali, não pegar o arado, como você usou essa metáfora, né? Mas é muito difícil deixar de ser tribo para ser país. E muito mais difícil ainda deixar de ser país para ser nação. Ainda é preciso acontecer grandes revoluções que estão no nível espiritual, intelectual, para que a gente consiga realmente mudar o destino da humanidade. Meu querido, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz de poder ter tido esse papo com você. Agradeço ao Martino que nos conectou. Espero que a gente continue aí se falando por outras vias, né? Pela internet, pelos canais competentes, e que um dia, quem sabe, a gente possa sentar para tomar um gole de vinho e filosofar sobre o universo. Isso eu ia lhe perguntar. Quando eu teria o prazer de lhe abraçar? Como se diz, né? O mundo é tão pequenininho, né? No lenço a gente amarra. Criative Mais, podcast Inteligência Criativa.